Olá, gente, tudo bom? Meu nome é Murielle, eu sou graduanda do curso de farmácia da Universidade Federal de Sergipe e hoje eu tô aqui para apresentar para vocês sobre o gênero Helicobacter. Bom, então durante a apresentação a gente vai seguir esses seguintes tópicos aqui. O gênero Helicobacter ele pertence à família Helicobacteraceae da classe Epsilon-proteobactérias, né? Eles são bacilos gram-negativos, curvos ou helicoidais. Em algumas culturas mais velhas, eles podem se transformar em corpos mais esféricos ou cocoides, como mais para frente eu vou mostrar a imagem para vocês. Eles possuem um tamanho de 0,3 a 1 micrômetro de largura, de 1,5 a 5 micrômetros de comprimento. Né? Eles não possuem esporos, são móveis por flagelação, né, por flagelos. Esses flagelos eles podem ser revestidos, né, eles podem ser envelopados, apresentando um bulbo terminal nos seus apêndices. Eles são microaerófilos, né, com metabolismo respiratório, eles não utilizam hidratos de carbono, mas recentemente foi demonstrado que a Helicobacter pylori, que é uma das principais bactérias desse gênero, eles têm a capacidade, né, de oxidar a glicose. Sua temperatura de crescimento ideal é de 37 graus. Tem sido descritas 39 espécies, das quais 34 foram reconhecidas oficialmente. Dessas 39 espécies, 3 delas têm sido isoladas exclusivamente do homem. 13 têm o potencial para infectar tanto homens como animais também. Né, das espécies que foram encontradas em associação com o processo infeccioso do homem, né, 4 estão associadas ao epitélio gástrico, que são os Helicobacter gástricos, como está aí mostrado para vocês, com destaque para H. pylori, que é uma das principais. E em associação, outras 8 em associação com o epitélio intestinal e vias biliares, que são os Helicobacter enterohepáticos, que foram isoladas essas duas aí, Helicobacter cinetri e Helicobacter pneumoniae, foram isoladas de homens homossexuais com proctites, proctocolites e enterites. Abordaremos principalmente sobre a Helicobacter pylori, que é uma das principais bactérias desse gênero. Ela foi isolada pela primeira vez da mucosa gástrica em 1982 por 2 pesquisadores australianos. Ela consiste em um bacilo gram-negativo curvo ou espiralado, né? Às vezes ela pode se transformar em uma forma mais cocoide, como vocês podem ver nessa imagem aqui abaixo. Ela possui de 4 a 8 flagelos envelopados com um bulbo terminal. Seu crescimento ideal é lento a 37 graus. Ela está associada a doenças como gastrite, úlcera péptica, adenocarcinoma gástrico e linfoma de célula B do tecido linfóide associada à mucosa gástrica, CAMALT. Bom, abordando agora sobre os fatores de virulência, a gente tem a motilidade, que é conferida pelos flagelos a essa bactéria, né? E permite com que ela atravesse rapidamente a camada viscosa de muco que recobre o estômago e consiga assim atingir a superfície epitelial. Dessa forma também ela evita o efeito destrutivo do suco gástrico e também as contraturas musculares do estômago. Ela também é urease positiva, que é um dos principais fatores de virulência dessa bactéria, porque a urease ela vai apresentar uma forte capacidade de hidrolisar a ureia em amônio e CO2. E isso vai produzir um efeito citopático sobre as células e uma elevação de pH gástrico, por neutralização do ácido gástrico pelo amônio, né? Porque como a H. pylori ela é extremamente sensível à acidez, então modificar o pH é uma das formas que ela encontra de poder sobreviver. Ela também é catalase positiva e superóxido dismutase extracelulares positiva, que são fatores de resistência dessa bactéria aos mecanismos líticos oxidativos dos fagócitos e de outros mediadores químicos da inflamação também. A catalase ela é uma enzima que está solúvel, distribuída no citosol e no espaço periplasmático, e também é utilizada no laboratório para poder prova de identificação, né, da bactéria.
A superóxido dismutase, ela encontra-se dentro do citoplasma, né, diferente da catalase, e a sua ação, ela tem uma capacidade antioxidante que vai catalisar os metabólitos reativos de oxigênio produzidos pelos neutrófilos. Temos também a mucinase, que é a capacidade que essa bactéria tem de degradar a mucina gástrica, né? Ela tem a capacidade de degradar o muco gástrico. E essa degradação, ela favorece a adesão dessa bactéria à célula epitelial gástrica, né? E, posteriormente, a produção da doença. Temos as adesinas, que são proteínas que vão ajudar ela na adesão, né? Que elas vão aderir à camada celular, unindo-se a um receptor glicerolipídico, que vai estar presente no útero gástrico. E assim, quando ela se adere, elas vão formar pedestais de aderência e, consequentemente, lesões. Temos também a toxina vacuolizante, vaquiar, que é a capacidade que ela tem de produzir vacúolos, né? Uma vacuolização intracelular, que vai estar relacionada aí com uma lesão, com lesão tissular e ulcerapéptica. Além dessa capacidade que ela tem de formar esses vacúolos, ela também forma canais em diversas membranas celulares e despolariza a membrana interna das mitocôndrias. Então, vai criar aí uma alteração dinâmica mitocondrial e da homeostase energética celular, que é como um mecanismo associado à apoptose das células hospedeiras. Temos a proteína KGA também, que é uma proteína imunodominante, e ela é injetada por um sistema de secreção tipo 4 no interior da célula epitelial gástrica. Esse sistema, ele forma uma estrutura tipo um pílus, né? Tipo, parece uma seringa que vai basicamente injetar mesmo essa proteína KGA nas células hospedeiras. Então, já no interior da célula, essa KGA ela vai ser fosforilada e com essa fosforilação, ela vai se unir e ativar a tirosina fosfatase SHP2, induzindo assim mudanças morfológicas por rearranjos do citoesqueleto. E além dela, a gente também tem a proteína OMPA, que ela é uma proteína de membrana externa e ela é capaz de afetar o gene da expressão da gastrina. Então, ela aumenta a expressão desse hormônio da gastrina e estimula a produção de interleucina 8 e como falei, do gene da gastrina. Bom, quando a Helicobacter pylori ela coloniza a mucosa gástrica, ela vai produzir a mucinase bacteriana, né, que é a enzima, como eu falei para vocês, que vai degradar o mucoprotetor do estômago e, consequentemente, vai levar à destruição do epitélio de revestimento. E com a perda desse muco, né, vai tornar essas células epiteliais mais vulneráveis e expostas à acidez gástrica, o que vai gerar uma distorção do núcleo e do citoplasma das células epiteliais. E, consequentemente, também a infiltração de neutrófilos e células mononucleadas. Todos esses fatores aqui vão caracterizam, né, essas alterações, elas caracterizam a gastrite crônica ativa, também chamada de gastrite tipo B, que é inicialmente superficial, mas posteriormente ela pode, com o tempo, né, evoluir para uma úlcera duodenal ou uma úlcera gástrica, uma gastrite atrófica, que também pode progredir para um câncer gástrico, um linfoma do tecido linfóide associado à mucosa, também chamado de MALT, e também, se essa infecção persistir, ela pode ocorrer uma atrofia gástrica, que é devido à perda progressiva das glândulas do estômago, comprometendo assim sua função. A infecção por H. pylori ela é um dos principais fatores para o desenvolvimento de úlceras duodenais e gástricas, né? No caso da úlcera duodenal, a infecção ela aumenta a secreção de gastrina, né? A gastrina ela é um hormônio que estimula a produção de ácido. Então, consequentemente, a produção desse ácido, né,
esse excesso de ácido no estômago vai resultar em uma hipercloridria. Essa gastrina ela é estimulada pela interleucina 8, que é através da proteína OMPA. Com o excesso desse ácido, né, no estômago, pode causar, o excesso desse ácido ele pode causar uma metaplasia, que vai ser suscetível à colonização por H. pylori, que vai levar a uma duodenite ativa, com inflamação e destruição do epitélio, e como consequência ocorre a lesão na mucosa duodenal, né? E a formação, assim, da úlcera duodenal. Além dessas doenças relacionadas ao trato digestivo, a H. pylori, ela também pode estar relacionada a doenças extragastroduodenais, que podem ser doenças cardiovasculares, né, levando uma inflamação sistêmica, contribuindo assim para uma doença arterial coronariana. Doenças reumáticas, como as doenças autoimunes, como a artrite reumatoide. Doenças dermatológicas, como a urticária crônica. Doenças hepáticas e deficiência de ferro e atraso no crescimento, né? Deficiência de ferro porque a infecção, ela prejudica a absorção de ferro no estômago, então contribui aí para uma anemia ferropriva idiopática. E o atraso no crescimento é porque no crescimento infantil, devido à inibição da grelina, que é um hormônio que estimula o crescimento. Para o diagnóstico é utilizado métodos invasivos e não invasivos. Os invasivos são feitos a partir de amostras de biópsia gástrica ou duodenais por endoscopia. Então, vai ter uma observação microscópica direta, né? Coloração de Gram dessas amostras revela os típicos bacilos gram-negativos, né? Espiralados, curvos espiralados. A urease, a presença de urease no tecido gástrico também, né? Presente no tecido. A histologia, né? O estudo histopatológico da biópsia permite diagnosticar a inflamação da mucosa, bem como as diferentes formas de gastrite e os processos metaplásmicos, e também permite observar a presença da bactéria. A cultura, que o meio de cultivo utilizado é o agar-sangue, né, de base nutritiva rica, e também pode ser acrescentado diferentes antimicrobianos, como polimexina, vancomicina, trimetoprim e anfotericina. Também há os métodos não invasivos, que são aqueles que não têm a necessidade de recorrer à biópsia gástrica. Né? O primeiro é o teste do bafo ou da ureia marcada. Né? Através dele, os pacientes eles vão ingerir uma quantidade conhecida de ureia marcada com carbono radioativo. Então, as pessoas infectadas com H. pylori, então vai detectar um aumento significativo de CO2. Temos o diagnóstico sorológico, que é utilizado através da técnica de ELISA, né, que é empregado antígenos somáticos na pesquisa dos anticorpos específicos. Também têm sido utilizados antígenos como antígenos, né, a urease e a citotoxina vaquiá. Outro método são os métodos moleculares, né, PCR, que eles podem ser obtidos tanto pelo método invasivo como pelo método não invasivo. Bom, como forma de tratamento é proposta a terapia concomitante com 4 drogas, né? Um inibidor de bomba de prótons, a cloritromicina, amoxicilina e metronidazol. Outra terapia proposta é a híbrida, que consiste na terapia dupla, que é um inibidor de bomba de prótons associado com amoxicilina durante 7 dias, e em seguida a terapia quádrupla, que foi essa agora que eu falei, por mais 7 dias, né? Considerando a resistência do H. pylori, é necessária uma vigilância, né, ativa dessa resistência através de um antibiograma ou de uma detecção laboratorial dos genes de resistência. Como prevenção, atualmente estão sendo pesquisados vários antígenos de H. pylori para o desenvolvimento de vacinas, mas enquanto ainda não há a vacina, né, os conhecimentos de epidemiologia da bactéria são muito importantes para que desenvolva propostas de estratégias eficazes para a prevenção
dessa infecção. Uma curiosidade é que um dos pesquisadores que conseguiu isolar a H. pylori, Marshall, ele, para poder provar que bactérias também podiam causar úlceras gástricas, tomou um caldo, né, contendo as bactérias de H. pylori, para provar que ele estava certo, né? Então ele aí previa, tomou o caldo, tentando ver se conseguia desenvolver a infecção dentre meses ou anos. E aí, uma semana depois, ele percebeu que estava muito doente e assim ele fez uma biópsia nele, né? E verificou a presença das bactérias de H. pylori na sua mucosa gástrica, né? Com isso, ele conseguiu demonstrar essa relação dessa bactéria com as úlceras, das úlceras gástricas, e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2005. Bom, então foi isso. Aqui estão as minhas referências que foram utilizadas para esse trabalho. Muito obrigada e até o próximo.